E neste sábado, dia 2, às 8 da noite, a TV Novo Tempo vai transmitir ao vivo o programa Anjos em Ação. Anjos em Ação é uma programação especial que tem sido preparada para você, telespectador, conhecer melhor o trabalho de toda a rede de comunicação. O Anjos em Ação é um programa que acontece todos os anos para mostrar para você, que é doador aqui da Novo Tempo, o que é feito com esses recursos e contar histórias de pessoas que tiveram a vida transformada através do que assistiram na grade de programação aqui da Novo Tempo. A cada ano, o Anjos aborda um tema diferente e para esta edição de 2017, os produtores têm preparado grandes novidades. Esse ano a temática do Anjos em Ação é o regionalismo brasileiro e a ideia era trazer justamente uma maneira com que quem nos assiste em casa pudesse se sentir identificado e representado. E nós temos a sorte aqui na Novo Tempo, a graça de termos apresentadores das 5 regiões do Brasil. E então a nossa ideia foi mostrar histórias, as histórias dos apresentadores, histórias de vida, para deixar eles mais próximos de quem nos assiste. Afinal de contas, eles são pessoas comuns, que têm histórias de vida muito interessantes e que por muitas vezes não são contadas, porque você tem ali um apresentador de um programa, ele está ali desempenhando sua função, falando da sua área de atuação e muitas vezes a história de vida fica sempre assim por trás das cenas. Então não perca o Anjos em Ação neste sábado, dia 2, às 8 horas da noite, aqui na TV Novo Tempo. Segue o repórter setorial. Em 2017, o Programa Nacional do Livro Didático completa 80 anos. Nas escolas, as equipes pedagógicas já estão escolhendo os livros que vão chegar às salas de aula no ano que vem. O Programa do Livro Didático é uma política pública que amplia o acesso dos alunos a materiais didáticos de qualidade. É o que explica esse professor, que ainda considera que o acesso gratuito aos livros diminui o abismo social entre alunos da rede pública e da rede particular. O nosso aluno, geralmente, da rede pública, não teria condição de adquirir uma coleção dessa de livros para cada disciplina. Então, esse programa é uma política pública que vem trazer essa qualidade para o ensino. Os livros são materiais importantes tanto na sala de aula quanto na vida dos estudantes. Ele vai ter os textos, ele vai ter as imagens, ele vai ter todos os cálculos, né, as fórmulas matemáticas, as fórmulas de física, de química, enfim. Ele tem todo um acervo nas mãos dele. O Ministério da Educação adquire e distribui o material para os alunos de todos os anos de ensino. Só em 2017 foram distribuídos 150 milhões de livros para 40 milhões de estudantes. O investimento chegou a quase 2 bilhões de reais. Essa escola de Brasília recebeu mais de 200 livros do Programa Nacional do Livro Didático do Ministério da Educação. Esse material vai ser usado pela equipe de professores na escolha das coleções adotadas para cada disciplina. E no início do próximo ano, o aluno recebe o material completo para estudo. E para o governo, a participação do professor é essencial na avaliação do material que vai ser usado. O Programa do Livro do Brasil, sem dúvida, é um dos programas mais elogiados internacionalmente. É o maior programa onde existe a possibilidade de o professor encontrar o livro que é mais adequado à sua realidade. Como você já sabe, o que acontece fora da nossa região também é destaque aqui no Giro News. Ok, vamos às notícias. A gasolina fica mais cara a partir de hoje nas refinarias, um aumento de 1,1% e do diesel de 0,4%. A Petrobras fez o anúncio ontem e segue a nova política adotada em julho de ajuste de preço que tem como base o preço de paridade de importação. A General Motors vai investir 4,5 bilhões de reais no Brasil. O investimento faz parte do plano geral da empresa de aplicar 13 bilhões de reais nas operações brasileiras até 2020. O dinheiro será investido no desenvolvimento de produtos, na modernização das fábricas e novas tecnologias. Segundo o presidente Michel Temer, a iniciativa mostra a confiança na economia, o quanto é importante para a geração de emprego no país. A privatização da Casa da Moeda divide opiniões. A Casa da Moeda é uma fábrica de dinheiro e não decide a política monetária, ou seja, não controla a oferta de moeda na economia. Para os economistas, a privatização da empresa fabricante de notas e de passaportes pode trazer risco de fraudes.
Antes de tudo, o governo federal vai avaliar se é interessante economicamente para o país manter uma empresa produtora de papel moeda ou adquirir de terceiros por custo menor. Isso deve ser esclarecido nas exigências do edital da licitação. E já eu volto com outras notícias aqui da nossa região. Até já! Chegou a hora de você ficar com a entrevista especial de hoje. Eu tenho praticamente certeza que você já ouviu falar em atividade delegada. Mas hoje, a gente, além de falar sobre a atividade delegada, vai mostrar exatamente o que é a atividade, como ela acontece e o que é preciso para que ela possa acontecer. Nós estamos recebendo aqui o Major Marcos Oliveira. Ele é subcomandante do 5º BPMI e está aqui conosco hoje para a gente falar sobre esse assunto. Tudo bem, Major? Olá, senhor. Uma Tudo bem? satisfação muito Satisfação grande tê-lo toda conosco. Começar do início, né? Todo mundo já ouviu falar em atividade delegada, mas nem sempre o pessoal de casa está sabendo exatamente o que vem a ser essa atividade, como ela pode acontecer e quem realmente faz essa convocação. Então, a atividade delegada, na verdade, são mecanismos originariamente do município, em que a quem compete a fiscalização, e eles delegam para a Polícia Militar essa fiscalização. Então, através de convênio que é realizado com a Secretaria de Segurança Pública, a gente tem a possibilidade, então, de designar esses policiais que são voluntários e são remunerados, logicamente, pelas horas em que eles atuam em função do município, em razão do município, e isso, além de exercer essa atividade administrativa, eles têm a oportunidade, então, todas as vezes em que eles vão até um estabelecimento comercial, eles vão até um determinado local para exercer essa função administrativa, lógico, e atentando contra a própria segurança, né, atento à própria segurança, os policiais, eles exercem, sim, a atividade de polícia ostensiva, preventiva, que é, basicamente, também uma das preocupações e intenções quando se fala efetivamente em atividade delegada. Quer dizer, o município entra com a parte de remunerar essas horas e dar refeição ao policial, e o policial, na folga dele, vai atuar em benefício do município? É assim que funciona? O município ele remunera essas horas, né, ao policial. E, logicamente, isso tem um retorno para a municipalidade, tendo em vista as fiscalizações que são exercidas pelo policial. Então, você tem mais estabelecimentos comerciais fiscalizados, você tem, em relação ao comércio ambulante, você tem uma possibilidade ali de ordenar essa atividade. A questão da perturbação do sossego, que acaba afligindo a toda a população, você tem a oportunidade de designar policiais que possam ter uma atuação específica em relação a esse tipo de infração administrativa ou até mesmo criminal, para que você tenha uma situação melhor dentro da comunidade, uma situação de tranquilidade, uma situação mais ordeira, e dessa forma, logicamente, a gente sempre busca a qualidade de vida. Eu tenho a impressão que todos ganham, né? A cidadania ganha porque vai ter mais segurança. O policial militar que está na folga dele ganha porque nesses momentos, às vezes, ele costumava fazer uma atividade extra, um bico, e na realidade hoje ele tem uma oficialização da atividade, está atuando com farda, com todos os seguros naturalmente pertinentes à atividade, e ganha a cidade também, né, com um pouco mais de tranquilidade. E agora nós estamos vendo aí todas buscando também a tecnologia, né, o COI, e nós vamos falar sobre isso também, se o senhor permitir, sim, claro. Porque é um meio de dar um pouco mais de tranquilidade à população, né? Na verdade, a atividade delegada para o município, aqueles municípios que eles têm uma condição financeira que possa realmente estar subsidiando, é bastante interessante, porque você tem uma possibilidade aí de aumentar o efetivo nos municípios, enquanto que a parte trabalhista, ela fica toda por conta, as expensas do Estado, né? Então, o Estado é que acaba arcando com essas despesas. E compete ao município somente o pagamento dessas horas. Alguns municípios, como é o caso de Taubaté e agora Pindamonhangaba,
aderiram a uma inovação em termos de Estado e já estão adquirindo também viaturas locadas que vão auxiliar no trabalho da atividade delegada. Isso é imprescindível, é importantíssimo, porque você tem aí, então, a possibilidade de dar uma maior mobilidade a esses policiais, uma maior abrangência a esses policiais, onde eles podem atender um número maior da população, fazendo as fiscalizações administrativas, como eu já disse, mas sem perder o foco também do policiamento ostensivo preventivo. Então você pode, dessa forma, atender inclusive a zona rural dos municípios, enfim. É uma forma, a meu ver, inteligente de você também estar propiciando, aumentando o aparato policial nos municípios e tendo um retorno para a administração, que é, como eu disse, essa fiscalização daquilo que é de competência originária do município, que às vezes ele não tem funcionários suficientes para poder exercer essa fiscalização. E sem a qualidade, né? Porque ele pode até ter funcionário, mas poder de polícia é quem tem. Sem a qualidade, eu diria até mais ainda, né? Com um custo muito menor do que você ter realmente um funcionário fixo a essa disposição. Agora, um outro detalhe também que a cidadania precisa ser esclarecida para se sentir mais segura, comandante, é realmente como esse policial vai ser compensado no seu descanso, né? Porque ele pode vir já cansado de uma atividade e vai partir para uma outra na parte da tarde, perde o descanso dele. Tem alguma forma dele recuperar isso aí fisicamente? Olha, na verdade a gente tem uma preocupação ainda com isso, por isso a gente estabelece um número mínimo de horas, um mínimo de 8 horas a 12 horas, para que ele possa iniciar a sua atividade delegada, desculpa, para que ele possa iniciar a atividade delegada e também o mesmo período de descanso para que ele retorne, então, à sua atividade na Polícia Militar. E também estabelecemos um limite de 80 horas mensais. Então, esse policial, ele não pode, por mais que ele tenha vigor físico, ele tenha disponibilidade, às vezes até no período de férias, licença-prêmio, ele tem essa disponibilidade, ele não pode executar ou exercer mais que 80 horas mensais. A gente tem, sim, essa preocupação de que, realmente, o fato dele estar exercendo essa atividade delegada e mais as horas pela Polícia Militar, executando os serviços pelo Estado, que isso não venha a trazer nenhum prejuízos físicos ou até mesmo em relação ao convívio social e familiar desse policial. Agora, eu tenho a impressão que são pessoas especiais que são chamadas para esse duplo horário, né? Porque eu tenho notícia de uma situação meio delicada em Taubaté, ali perto da área do Corpo de Bombeiros, uma zona reconhecidamente tida como prostituição, que depois da atividade delegada a coisa melhorou, embora não possa haver proibição ao trabalho, pelo que diz respeito à Constituição brasileira. Vou lhe pedir para falar sobre esse assunto na volta da entrevista, já aqui. Você vai conhecer a lei que pretende reduzir para 50 anos a idade para que pessoas com deficiência sejam consideradas idosas. Aguarde um instante, o repórter setorial volta já.